E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre porcentagem. Na verdade, uma revisão sobre isso. Você se lembra o que é uma porcentagem? Então, primeiro, para começar essa aula, talvez seja interessante a gente lembrar que a porcentagem ela é dada por esse símbolo aqui, ó. Que provavelmente você já deve ter visto na sua vida e estudado em algum momento. Mas o que ele realmente significa? Então, na verdade, ele significa uma parte em 100, como se você tivesse uma fração. Ou seja, né, vou fazer um exemplo aqui do lado rapidinho. Significa que 50% nada mais é, e é muito fácil, né? Porcentagem por centagem. Isso aqui é para não esquecer, hein, pessoal? Por 100. Por 100. Por 100. Por 100. Por 100. Tudo bem? Isso aqui é a mesma coisa que 50 dividido por 100. E uma coisa que é muito interessante na porcentagem é que normalmente ela vai nos ajudar a entender a parte de um todo. Tudo bem? Ou seja, se eu tenho 50% dos lugares preenchidos, isso significa que metade dos meus lugares estão preenchidos. Então, os 50% na verdade representar uma parte de um todo. Tudo bem? Então, para pensar na ideia de porcentagem, a gente tem que perceber que 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100, que é a mesma coisa que se você fizer a divisão 50 dividido por 100 é 0,5. Tudo bem? E lembrando que 0,5 é a mesma coisa que você escrever meio. Ou seja, você pode trabalhar com essas equivalências entre fração e decimal para chegar no seu resultado. Tudo bem? Então, para você descobrir um problema como esse, que ele pergunta assim: 25 representa quantos por cento de 200? Basta você pegar a parte, que é o 25, e dividir pelo 200. Tudo bem? Então lembra, como que faz essa divisão aqui na raça? Então você vai pegar o 25 e dividir pelo 200. 25 dividido por 200? Não. Então você vai colocar um 0, 0, 250 dividido por 200, né? A gente pode cortar esse 0 com esse 0. 25 por 20? Sim, dá 1. Né? Você vai colocar o 20 aqui embaixo. Sobra 5. Aí você vai colocar mais um 0. 50 divide por 20. Né? Lembra, a gente pode cortar mais um 0. Sim, dá 2. E sobra 1. Aí coloca mais um 0. Que número vezes 2 chega mais perto de 10? Exato. Ou seja, você escrever 25 dividido por 200 é a mesma coisa que escrever 0,125. Mas, professor, está em decimal. Como que eu faço para transformar em porcentagem? Basta você multiplicar esse valor aqui por 100. Olha que interessante. Então, 0,125 vezes 100. Então, abaixo os dois zeros, 125. Nossa, professor, e como que eu trabalho com essas vírgulas? Basta você contar quantas casas decimais você tem depois da vírgula. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 12,5%. E repara, tem um padrão aí, né? 0,125 é 12,5. 0,5 é 50%. Então, tenta reparar nisso. Tudo bem? Então, aqui a gente vai tentar olhar para esse sistema, né, de decimal virar porcentagem. 30 representa 15% de qual número? Olha só que interessante aqui. Então agora a gente tem um outro problema, né, que inclusive você pode utilizar até a ideia de incógnita. Então lembra, o 15% estaria multiplicando um número que você não conhece, que eu vou chamar de x, e isso aqui tem que ser igual a 30. Porque ele não fala que 30 é o total, ele fala que 30 já é a porcentagem. Tudo bem? Mas lembra, 15%
É a mesma coisa que 15 dividido por 100. E aí você vai ver que é 0,15. Tudo bem? Então nós temos aqui 0,15 vezes x é igual a 30. Quem está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, x vai ser 30 dividido por 0,15. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado nessa divisão, né? Porque você vai ter que igualar as casas decimais dos dois. Igualou as casas decimais, você pode cortar as vírgulas. 3 dividido por 15? Não. Você vai ter que pegar o 30. 30 dividido por 15 dá 2. Então aqui fica menos 30, que sobra 0. Abaixo 0. 0 dividido por 15, 0. Abaixo o próximo 0. 0 dividido por 15 dá 0. Ou seja, o valor que a gente estava procurando é 200. Então, 30 dividido por 0,15 é 200. Tudo bem? Então aqui tem que tomar muito cuidado com quem você está vendo. A gente fez algo muito parecido com esse, porém, normalmente a gente vai utilizar multiplicação. Em uma sala de aula há 30 alunos. Então a gente tem um total de 30 alunos, dos quais 40% são meninas. 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? A gente vai fazer algo muito parecido, mas dessa vez nós temos o total. Então você vai pegar o 30 e multiplicar pelo 40%. Porque o 30 representa o total já. Tudo bem? E aí você vai fazer 30. Aqui é um outro jeito para você fazer. Em vez de transformar em decimal, você pode fazer 40 dividido por 100. Tudo bem? Então 40 e 40 dividido por 100 é a mesma coisa, 40%. 40 dividido por 100. Mas olha que interessante, você pode simplesmente cortar os zeros. Esse com esse com esse não, esse com esses dois aqui de baixo. E aí ficaria 3 vezes 4 dividido por 1. Quanto que é 3 vezes 4? 12. Ou seja, nessa sala há 12 meninas. Vamos para o próximo. Convertendo a fração 2/5 em uma fração centesimal, qual o resultado da porcentagem? Então, para a gente converter de uma fração centesimal, significa que você quer uma fração que depende do 100 aqui embaixo. Tudo bem? Aí eu pergunto para você, 5 vezes quanto que vai dar 100? Então, você quer saber 5 vezes quanto que é igual a 100. Então, quem está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, a gente vê com isso que o x é igual a 20. Ou seja, para você aumentar de 5 para 100, você vai fazer vezes 20. Se você fez vezes 20 embaixo, você também vai fazer vezes 20 em cima. Aí a pergunta é, quanto que é 2 vezes 20? Muito bem, 40. Olha só que interessante, pessoal. 40 sobre 100. 40 sobre 100 é a mesma coisa aqui, 40 por 100. 40%. Tudo bem? Vamos para o próximo. Júlia, olha só que interessante isso daqui. Júlia acertou 75% das questões de matemática do teste e Mariana acertou 4/5. Quem acertou mais questões? Então, como que a gente pode comparar? Para comparar, ou a gente transforma as duas em fração,
ou nós transformamos as duas em porcentagem. Aí você que escolhe, tudo bem? Então, olha só que interessante. Então, 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100. Tudo bem? E lembra o processo que a gente fez no exercício anterior? De transformar aquela fração numa fração centesimal? Ou seja, a gente poderia falar aqui 4/5. Para transformar em 100, eu multipliquei embaixo por 20. E aí em cima eu também tenho que multiplicar por 20. 4 vezes 20 dá quanto? 80. Olha só que interessante. 80 sobre 100, 75 sobre 100. Quem é maior? Mariana. Ou mesmo a gente poderia fazer, por exemplo, pegando o 75 dividido por 100. Né? Então, 75 dividido por 100 é 0,75. Repara o padrão. E se a gente dividir o 4 pelo 5, né, você vai obter 0,8. Aí eu pergunto para você, quem é maior, 0,8 ou 0,75? O 0,75 é menor que o 0,8. Ou seja, Mariana acertou mais questões. Tudo bem? Lembrando que esse símbolo aqui significa menor. Menor que. E que para comparar você precisa fazer com... Ou você compara duas frações, ou você compara duas porcentagens, ou dois números decimais e assim por diante. E lembrando que 80 sobre 100 é 80%. Uma companhia de distribuição de água encanada cobra pela reativação do abastecimento R$150. Então, a gente já vai anotar aqui R$150. Para o mês seguinte, a empresa anunciou um aumento de 10%. Então, um aumento de 10%. Qual será o valor dessa taxa após o acréscimo? Então, o legal da gente perceber é que, como ele é um aumento, então a gente vai ter, que o novo valor vai ser o valor atual, que é os R$150, mais o aumento, que nós vamos calcular a partir da porcentagem. Tudo bem? Então, a primeira coisa para calcular o aumento, que eu vou chamar de A, vai ser pegar os 150 e multiplicar pelos 10%. Mas lembra, aqui a gente pode utilizar aquela ideia. Deixa eu tirar esses dois zeros só para não confundir. A gente pode utilizar a ideia do que o 10% nada mais é do que 10 sobre 100. Tudo bem? E aí a gente pode cortar dois zeros aqui, ó. Ou seja, os 10% de aumento, eles equivalem a R$15. Então, o novo valor nada mais é do que o 150 mais o 15, que é igual a 165. Ou seja, o novo valor cobrado será de R$165. Lembrando que se você quiser, você também poderia calcular um desconto, por exemplo. E para calcular o desconto, em vez de você utilizar o mais, você vai utilizar o menos. Tudo bem? E por fim, uma loja de eletrodomésticos está oferecendo um desconto de 14%. Então, né, um desconto de 14% nas compras feitas à vista. Qual o valor de uma geladeira de R$1.200 nessa promoção? Então, aqui a gente tem o valor da geladeira, que vale R$1.200. Então, como a gente viu no problema anterior, o novo preço, ou preço promocional, ele vai ser o preço atual
menos o desconto. Tudo bem? Então, primeiro vamos calcular o desconto, né? Vou chamar D de desconto. Então, para calcular o desconto, eu vou pegar os 1.200 e multiplicar por 14%. Né? Lembrando que basta eu fazer 14 sobre 100. E aí nós podemos cortar esses zeros aqui, ó, em cima e embaixo. Aí fica 12 vezes 14. Olha que simples. Né? Então, fazendo aqui no canto 12 vezes 14, dá 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4. Baixa o zero. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. Então, o desconto que foi oferecido foi de R$ 168. Agora, para eu calcular o valor, né, o novo preço da geladeira, eu vou fazer os R$ 1.200 menos os 168. Né? Então, os zeros não dá para tirar, então vou emprestando aqui. 10 menos 8 dá 2. 9 menos 6 dá 3. 1 menos 1 dá 0. Ou seja, o novo preço pago pela geladeira será de R$ 1.032. Na promoção, custará R$ 1.032. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se eu falei rápido em algum momento, deixem um feedback e qualquer dúvida podem perguntar. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.